acreditar. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Se você crê o impossível do Senhor, pode acontecer na sua e na minha vida. Nós acreditamos. Tudo que eu fiz foi acreditar. Diga isso. Eu ouvi tua voz e obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. E não é em nome de Jesus. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz quando o que era difícil se torna impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz. Ele faz um caminho de milagres pelo mar. Ele está fazendo por você. Somente Ele é capaz. Somente Ele é capaz de restaurar e de refazer. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível ele faz quando o que era, acredite, impossível. Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Só para quem crê, o impossível ele faz acontecer. Portas abertas em nome de Jesus. Portas abertas em nome de Jesus. Exaltado é o teu nome, Deus.
Engrandecido seja o teu nome para sempre. Nós estamos hoje buscando as portas abertas do Senhor para nós. E muitas vezes as portas já estão abertas, mas falta em nós a fé de dar o passo e passar por elas. Em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais nessa noite para ver as portas abertas da parte do Senhor. Porque muitas vezes as portas que o Senhor abre é para nós sairmos e para nós entrarmos. Seja qual for a porta que você precisa, que você tenha a fé de Deus para alcançá-las e para passar por elas cantando em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. A fé que move as montanhas e que abre mares, é essa fé que a gente precisa usar. É a fé de Deus. É aquela fé que não está vendo nada acontecer, mas ela está acreditando. E no momento do Senhor, tudo há de se revelar. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Só para quem crê. As promessas do Pai vão se cumprir. Você pode dizer isso? Na sua vida. Não importa o que a realidade diz, e verás que o melhor de Deus está por vir. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Erga suas mãos e receba. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda. Sai, meu querido, nessa noite. Busca a Deus, clame a Ele nessa noite. E verás que eu sou o que sou, filho meu. E serás uma grande nação. Pega suas mãos, vai recebendo onde você está. Nós profetizamos essa canção sobre a sua vida. Sua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. E verás que eu sou o que sou, filho meu.
sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a contar, meu querido, as estrelas do céu. Comece a contar as areias do mar. São infinitas promessas do Senhor na sua vida. São infinitas promessas do Senhor na tua casa, na tua família. Oh, aleluia! Levanta, sai da tua terra. Oh, aleluia! Busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu. Sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou, filho meu. As promessas do Senhor são infinitas. E quando eu entendo que Deus falou para Abraão: sai da tua tenda. Às vezes a tenda, ela limita a nossa visão. E quanto tempo eu vivi assim, debaixo da tenda. E às vezes vem a tenda da depressão, da solidão, da fraqueza espiritual, que limitam a nossa visão. Quanto tempo eu fiquei assim, achando que depois que eu perdi a minha visão, eu iria ficar. Eu comecei a ficar debaixo da tenda. Me escondi ali, não, aqui está confortável para mim. Por que eu vou sair daqui? Mas o Senhor falou para mim assim: Anderson, sai debaixo dessa tenda. Vem. Ainda que os seus olhos carnais não possam ver, mas os seus olhos espirituais eu abro nesse momento e comece a ver as promessas de Deus, as promessas que eu tenho na tua vida. Comece a enxergar. Sai do lugar que limita a tua visão, meu querido. Você parou e fica patinando nesse problema, mas o Senhor te chama nessa noite. Ele te chama: vem, filho meu. São infinitas as promessas que eu tenho para ti, para tua família, para tua descendência. Então você pode erguer as suas mãos junto comigo. Nós vamos cantar mais uma vez. Recanta labás, subiando labás. Oh Deus, aleluias. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti. e verás que eu sou o que sou, filho meu. Canta para quem está do seu lado aí. Canta para quem está do seu lado. Diga para ele: levanta, levanta, diga. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou. Vamos, vamos. Filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Deus tem um milagre reservado para mim. Deus tem um milagre reservado para você essa noite, amém? Há muitas pessoas chorando essa noite, mas a palavra do Senhor diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem amanhã. A sua tristeza, essa dor não te pertence,
mas a vitória do Senhor, o milagre do Senhor, esse sim nos pertence. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ainda de pé, eu gostaria de saber se há alguém aqui desempregado, passando dificuldade financeira, está passando por um aperto financeiro. Você que é empresário, precisa de oração, precisa da provisão do Senhor para ontem. Eu convido você a sair do teu lugar agora e vir aqui à frente rapidamente. Nós vamos fazer uma oração, vamos orar por você. Todas as quartas-feiras nós temos feito esse levante de oração, temos levantado intercessão, orações, para que o Senhor venha mudar esse quadro, para que o Senhor venha mudar esse cativeiro. Eu convido os pastores para subir aqui até o púlpito, até o altar, e nós vamos orar, vamos estender as mãos, vamos profetizar, crendo que as portas vão se abrir em nome de Jesus. Aleluia. Nesse momento eu convido você a estender a sua mão, e você que ainda está com dúvida, vem aqui para frente que nós vamos orar. Não fique com dúvida aí no seu banco não, saia do seu banco e vem aqui que nós vamos orar. Isso, saia do banco. Deus tem mais, Deus tem muito mais. Tem clientes aí, irmão, que você quer que Deus traga para você, venha para frente, venha para frente. Deus tem um milagre para a tua igreja. Nada pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou, amém, irmãos? Deus já declarou a sua vitória. Creia no milagre, em nome de Jesus. Gostaria de pedir para o pastor Sandro estar levantando um clamor por essas vidas, por essas famílias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos orar. Papai querido, nós estamos na presença daquele que tudo pode. E aqui estão esses irmãos, Pai, clamando por uma porta de trabalho, clamando, Senhor, pela Tua poderosa mão nessa noite. Pai Santo, no nome de Jesus, Tu tens poder, Pai, para realizar, para abrir portas. Por isso nós oramos, Pai, nessa noite, crendo no Teu poder, Pai, crendo, Senhor, na Tua provisão. Pai, aqui estão, Senhor, Pai de famílias, ó Deus, pessoas que têm, Senhor, seus compromissos, Pai, para ser honrados. Ó Deus, mas o Senhor pode, ó Deus, chegar nessas vidas e operar, Senhor, essa provisão, Senhor, de um emprego, ó Deus, de algo, Senhor, que elas tanto precisam, Senhor, porque nós sabemos, Pai, que Tu és poderoso para realizar, ó Deus, infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Que o Teu poder venha nessa noite, Pai, abrindo as portas, ó Deus, honrando, Senhor, os Teus servos, que se dobram aqui, que se chegaram aqui até o Teu altar. Pai, aqui estão, Senhor, pessoas, Pai, ó Deus, clamando por emprego, ó Deus, empresários, pessoas, Pai, que têm, Senhor, ó Deus, os seus compromissos, as suas empresas, os funcionários, Pai, para pagar. Pai, em nome de Jesus, que a Tua bênção seja completa sobre essas vidas. Abençoe, Senhor, aqueles que dependem de vendas, que dependem de clientes, que o Senhor, Pai, esteja providenciando, Pai, tudo na vida desse Teu servo, tudo na vida dessa Tua serva, Pai, porque nós clamamos a um Deus vivo, um Deus que está cuidando, Senhor, dessas vidas, um Deus que está operando nessa noite. Que o Teu milagre chegue, Pai, e surpreenda cada um deles, porque a nossa fé está em Ti, no Deus Todo-Poderoso. A Ti a honra, a Ti a glória, Senhor, porque é o Senhor quem faz. Surpreende essas vidas, Pai, surpreende esses pais de família, Senhor, oh Deus, no nome de Jesus, oh bendito Deus, que eles possam descansar em Ti, Pai, porque a provisão está chegando, oh Deus, o Teu milagre está chegando, e junto com eles, Pai, nós selamos isso aqui, para a honra e glória do Teu nome, amém, graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Glória a Deus. Deus tem um milagre para o Teu povo, eu creio. E essa campanha que nós estamos fazendo de portas abertas, nós vamos até o final dela ouvir os testemunhos daquilo que Deus tem feito, porque nós cremos no poder da oração, que é feita no nome bendito de Jesus. Amém, irmãos? Pode se assentar por um instante. Convido você a separar o seu melhor, a sua oferta, o seu dízimo. Aí na sua poltrona na frente tem um envelope de dízimo, tem envelope de oferta, que você possa separar a sua semente, a sua oferta pela fé.
e depositar no altar do Senhor, crendo e sabendo que o Senhor vai multiplicar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Enquanto você separa, você também quiser passar na máquina de cartão, você pode ir até lá atrás no balcão dos diáconos, você possa passar sua oferta na máquina de cartão também. E aí na poltrona da sua frente, temos um cartão de decisão. Você que nos visita pela primeira vez, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. E aí você pode ir na frente dessa poltrona, tem um cartão de decisão, você pode marcar, preencher o seu nome, assinalar: sou visitante pela primeira, pela segunda ou pela terceira vez, que nós queremos orar por você, nós queremos te abençoar, queremos fazer uma ligação para você te conhecer melhor e poder te ajudar também. Se você quer se batizar, domingo nós tivemos um grande batismo, é uma festona aqui na igreja, irmãos. E hoje, pela manhã, eu já recebi 4 cartões de decisão, que pessoas que querem já se batizar. Olha que bênção. Se você quer descer as águas do batismo, você quer fazer esse ato simbólico, você preenche esse cartão de decisão também, que você pode assinar lá, que você quer se batizar. E também no domingo, nós recebemos quase 100 pessoas, na verdade, melhor dizendo, quase 100 pessoas que vieram de outras cidades, de outras igrejas, fazer parte da nossa família, servir junto conosco. E você pretende também se membrar dessa igreja, servir a Deus conosco, crescermos junto conosco, nesse mesmo cartão na sua poltrona, você assinale que você quer fazer parte, quer ser membro dessa igreja. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês que vieram pela primeira vez. Vamos orar pelas ofertas, vamos orar pelos dízimos. Levante agora comigo o seu envelope, vamos consagrar ao Senhor. Feche os teus olhos físicos, os seus olhos carnais agora, e abra os seus olhos espirituais e ore comigo, crendo que algo novo de Deus, Ele pode fazer na minha e na tua vida. Pai amado, Pai querido, ainda em oração, ainda na tua presença, eu coloco cada pessoa aqui, cada vida, Senhor, que está aqui na tua casa essa noite, cada família representada aqui. Eu peço a tua bênção, a tua mão aberta sobre a vida do teu povo. Derrama da tua unção, derrama da tua provisão. Tu és o Jeová Jirê, tu és o Jeová Jirê, o Deus da provisão da tua igreja. É o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem abrido as portas, é o Senhor que não tem deixado faltar nada para o teu povo. Eu peço a tua bênção, Deus, na vida financeira da tua igreja. Eu peço que o Senhor venha multiplicar, Senhor, aquilo que tem entrado sobre a casa dos teus filhos, aquilo que eles têm recebido, Senhor, todos os meses desse ano, que o Senhor possa continuar provendo, Senhor, que ainda nesse final de ano, o Senhor possa, Deus, nos surpreender na área financeira, Pai. Derrama da tua unção nessa área, abre as portas, abre as janelas dos céus e derrama da tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a empresa do meu irmão, sobre, Deus, aquele que trabalha com comissão, que esse mês seja um mês, Senhor, de eles baterem metas, Senhor, de eles conseguirem alcançar o impossível do Senhor, ó Pai. No nome de Jesus eu consagro agora e te agradeço, Senhor, pelo teu amor e pela tua provisão, ó Pai. No nome de Jesus, sai do teu lugar e oferte com alegria. Graça e paz, queridos. Amém? Antes de nós iniciarmos essa parte da palavra, eu queria dar um testemunho. Eu não sei quantos estavam aqui no domingo à noite. Levanta a sua mão. Bastante gente. Fica em pé aí, Mamed. Nós oramos pelo Mamed, vocês lembram? Oramos por ele, que na segunda-feira ele ia fazer uma cirurgia. Pode sentar, irmão. Ia fazer uma cirurgia e hoje ele trouxe aqui todos os documentos, foi ali compartilhar
porque ele foi examinado e a cirurgia não precisa mais ser realizada. O nosso Deus, que é médico dos médicos, já operou essa cirurgia na vida dele. Amém? Então ele está aí com todos os exames, está aqui com o pedido da cirurgia, com toda a guia de encaminhamento, mas o médico dos médicos já operou. Glória a Deus pela sua vida. Convido você a abrir a sua Bíblia, nesse momento em Isaías, capítulo 45, e nós vamos estar meditando um pouquinho na palavra do Senhor. Vocês podem notar que hoje seria o pastor Marcos, mas ele está com uma gripe, não está conseguindo falar, muita tosse, então por isso que eu estarei com essa grande responsabilidade nessa noite de estar compartilhando a palavra do Senhor. Isaías capítulo 45, versículo 2 diz assim: Eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas, arrebentarei as portas de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. E somente eu sou o Senhor. Não há outro Deus além de mim. Faço isso para que de leste a oeste o mundo inteiro saiba que além de mim não existe outros deuses. Eu e somente eu sou o Senhor. Amém? Fecha os teus olhos, vamos falar mais uma vez com o Senhor. Pai amado e querido, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, Pai. Nós queremos Te pedir, Pai, que nessa noite o Senhor possa vir, possa abrir, Senhor, os nossos olhos espirituais, que nós possamos, Senhor, entender, Pai, esta palavra através do Teu Santo Espírito. Eu me coloco como um simples instrumento nas Tuas mãos, Pai, e eu Te peço, Pai, que o Senhor esteja falando com cada vida que está aqui nesta noite, Pai, porque o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai, e o Senhor já tinha preparado este momento desta reunião, desse culto que nós estaríamos adorando a Ti, servindo a Ti, Pai. Pai amado e querido, e nós já Te agradecemos por esta palavra, e que ela seja viva, e que ela possa transformar as nossas vidas. Obrigado, Senhor, no Teu santo e bendito nome, Jesus. Amém? Nós estamos aí numa campanha de portas abertas. E é interessante, porque eu creio que todos que estão aqui, sempre já ou passaram ou estão passando por uma situação de uma porta que se fechou, de precisar esperar uma porta abrir, ou até mesmo você já viveu uma porta que se abriu, que você entrou, que você passou por ela. E nós vivemos um tempo onde as pessoas estão meio que desesperadas nessa questão. Nós olhamos hoje para as pessoas. Eu tenho compartilhado isso, não sei se é uma particularidade que nós estamos vivendo nesses dias, mas nesses últimos dias, quando nós olhamos ao nosso redor, tem alguém clamando, tem alguém chorando, tem alguém gemendo, tem alguém precisando. E nós vivemos um tempo que é um tempo propício para que nós estejamos entendendo o propósito que Deus tem para esse tempo, para a nossa vida,
como servos, como serva de Deus, e para a nossa vida como igreja. Porque muitas vezes quando nós falamos igreja, nós pensamos num templo. Mas igreja somos nós, eu e você somos igrejas. E se nós, igreja do Senhor, estamos enfrentando esse tempo, é um tempo de nós olharmos para tudo isso e entender o propósito que Deus tem com esse tempo para a nossa vida. Quando nós olhamos para o nosso país, é tudo propício. Eu creio que Deus em nenhum momento Ele perdeu o controle. Mas são situações onde eu e você podemos ser a diferença nesse meio, a diferença nesse país. Que nesta noite você possa pedir para o Senhor, para que o Senhor realmente esteja abrindo os teus olhos, para que você possa entrar em todas as portas que Ele já tem aberta para você entrar. Porque muitas coisas, elas já foram realizadas. Muitas portas, elas já estão liberadas no mundo espiritual. Mas nós precisamos conquistar e conseguir entrar nestas portas. E é um pouquinho sobre isso que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com você nessa noite. Princípios para ter e tomar posse dessas portas abertas. O primeiro princípio que eu quero compartilhar com você, e esse daqui é primordial para as nossas vidas. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e deixar Ele assumir o total controle da nossa vida. É uma questão tão básica, é uma questão tão simples muitas vezes quando nós ouvimos, mas é uma questão tão complexa quando nós começamos a colocar em prática, porque muitas vezes nós acreditamos que Deus está em primeiro lugar e nós colocamos tudo na mão dEle. Mas conforme acontecem as situações, conforme vêm as circunstâncias, nós queremos ir lá e tomar o controle. Nós queremos fazer algo para ver se nós podemos mudar. E o que Deus está falando comigo e com você nessa noite é que Ele está no controle. Se a porta se fecha, é Ele que está fechando. Quando a porta se abre, é Ele que abre. Ele continua no controle da minha e da tua vida. Em nenhum momento Ele foi pego de surpresa. Muitas vezes são necessários as portas se fecharem na nossa vida, para que nós possamos viver milagres extraordinários e para que o nome dele seja glorificado. Quantas vezes as portas se fecham e é nesse momento que nós entendemos então o propósito de Deus para essa porta fechada. E se nós deixarmos Ele continuar sendo o primeiro da nossa vida, pode ter certeza que em meio à porta fechada Ele vai te sustentar. Em meio à porta fechada a provisão vai chegar. Mas vai chegar o tempo onde essa porta vai se abrir, você vai entrar e você vai tomar posse. E você vai poder testemunhar de um Deus Todo-Poderoso que está operando. Ele mesmo permite muitas vezes que as portas se fechem, para que eu e você possamos caminhar, acreditando, confiando, experimentar algo novo sobre a nossa vida. Muitas vezes nós queremos, 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 queremos,
Mas nós nos esquecemos que esse crescimento, ele tem um preço. Muitas vezes é a prova que nós precisamos passar. Como Deus está na sua lista de prioridade? Será que Ele tem sido o primeiro? Será que você tem dado todo o seu tempo, o melhor do seu tempo? O melhor da sua disposição? Será que você tem colocado todos os recursos seus na mão do Senhor e tem deixado Ele direcionar? Muitas vezes, nós estamos no controle. Muitas vezes, nós queremos entrar nas portas. Nós queremos tomar posse de coisas cada vez maiores. Mas esse princípio tão básico, na prática ele é difícil. Ele é difícil quando vem uma porta de enfermidade, a porta da saúde se fecha, se instaura uma enfermidade. E você tem que aguardar o momento dos médicos operar. Mas é necessário para que você possa ter uma experiência sobrenatural e saiba que o médico dos médicos ainda continua curando, continua operando, continua provendo. Para quem você tem dado o seu melhor? Que nessa noite você possa refletir sobre isso. Porque se nós deixarmos a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, totalmente nas mãos do Senhor, e Ele for o primeiro, pode ter certeza, Ele vai estar cuidando de você nos mínimos detalhes. Cada cuidado, cada minuto. Muitas vezes nós nem vemos tudo que o Senhor está fazendo. Você já imaginou só hoje? Quantos livramentos você já teve? Quanto cuidado o Senhor já teve com você? Desde que você abriu os seus olhos de manhã, até estar aqui nessa noite, o Senhor já preparou tudo para nós. Mas muitas vezes, nós olhamos só para as dificuldades. Olhamos só para as portas que estão fechadas. E se você tem portas fechadas nessa noite, saiba que o Senhor está dando oportunidade para que você possa repensar um pouquinho na sua vida, colocar tudo nas mãos dEle e deixar Ele operar. Amém? O segundo princípio para que nós possamos ter portas abertas na nossa vida é a obediência total à palavra de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde muitas vezes a palavra, ela não tem sido observada e obedecida integralmente. Queridos, nós precisamos obedecer a palavra. Nós precisamos zelar por esta palavra. O Senhor nos chamou para que nós pudéssemos ser portadores desta palavra. É uma palavra de vida, é uma palavra que transforma, é uma palavra que muda circunstâncias, muda decretos. Mas nós precisamos vivê-la integralmente. Nós estamos vivendo num tempo que hoje tem se tornado comum a pessoa dizer só
eu sou um cristão nominal, mas não está vivendo a palavra. E é uma situação muito séria, porque se nós não estivermos obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra, sabe o que a Bíblia nos fala? Que a bênção, ela vai nos alcançar. Eu e você não precisamos correr atrás de nenhuma bênção. Nós não vamos precisar correr atrás de portas para elas se abrirem. Se nós estivermos obedecendo ao Senhor, obedecendo a palavra, a bênção vai nos alcançar. Só que os valores estão invertidos. Muitas vezes nós estamos negociando a verdade. Muitas vezes nós queremos viver só uma parte do Evangelho. Nós temos ouvido um Evangelho que é prosperidade, um Evangelho que é o ter. Mas Jesus fala para aqueles homens quando chamou: deixem tudo aí, siga-me. É o Evangelho do ser, não é o Evangelho do ter. Nós precisamos obedecer a palavra como ela é. A palavra diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas vezes nós ouvimos um evangelho que venha para Jesus e tudo está resolvido. Não é assim, queridos. Até porque quando nós chegamos para Jesus, a nossa vida está totalmente arrebentada. Depois nós queremos que 1 mês, 2 meses, tudo fique em ordem. Às vezes passamos anos fazendo tantas coisas erradas. Nós precisamos obedecer a palavra. Nós estamos vivendo um tempo de decisão. Ou nós somos de Cristo, ou nós não somos. Não existe meio termo. O Senhor tem me incomodado nesses últimos tempos com relação a isso. Porque nós estamos vivendo um período onde é muito, o evangelho, ele está banalizado. Porque nós temos uma liberdade tamanha. Pelo menos no Brasil, nós podemos realizar cultos, estão em internet, televisão, rádio, nas praças, nós podemos lá nos reunir, falar do evangelho para qualquer pessoa. Só que por outro lado, parece que ficou tão comum, tão normal. Nós estamos perdendo aquele evangelho que realmente transformava vidas. Nós estamos perdendo aquele evangelho de valores. Hoje o Espírito Santo fala comigo e com você. Nessa noite nós precisamos preservar pela palavra e a palavra da verdade. Nós precisamos a cada dia pedir para o Senhor: Senhor, examina o meu coração e vê se existe algum caminho mau, porque nós precisamos nos consertar. A cada dia. Pastor Eduardo citou isso no domingo, sobre fechar o caixa, fazer um balanço da nossa vida todo dia. Porque muitas vezes nós estamos tão acostumados com tudo isso e nós estamos esquecendo que a maior porta e principal da nossa vida é a porta que nós vamos entrar para a eternidade. E essa porta, ela depende de como eu e você estaremos no último momento. O último momento ninguém sabe. Quem aqui já foi surpreendido por um ladrão? Levanta a mão.
Você sabia que ele ia chegar na sua casa? Não. Quando você chegou foi um susto, não foi? Sabe o que a Bíblia fala? Que a volta de Jesus é como um ladrão. A hora que ninguém estiver esperando, ele vem e volta. Às vezes é sério, né, irmãos? Quando eu penso nessa questão, me dá um tremor e um temor diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo, se nós não estivéssemos, se eu e você não estivéssemos preocupados com essa questão, nós podemos conquistar tantas portas aqui e podemos deixar de entrar na porta mais importante da nossa vida. Que nessa noite você possa pedir para o Senhor, Senhor, que eu possa viver a Tua palavra integralmente. Custe o que custar. Muitas vezes não é fácil. Muitas vezes as pessoas ao seu redor não vão entender. Mas eu tenho certeza, vale a pena. Vale a pena viver. Vale a pena zelar pela palavra. O terceiro princípio, para que as portas estejam abertas na nossa vida, é cumprir o seu chamado e o seu propósito. Queridos, todos nós temos um chamado e temos um propósito. Esse texto aqui que nós lemos, Deus estava chamando Ciro para cumprir um propósito. Então ele tinha esse propósito para cumprir. E é quando então o Senhor falou que vai à frente dele, que vai abrindo as portas, que vai quebrando as trancas que estão fechando essas portas. Quando ele estivesse cumprindo esse propósito e esse chamado. Mateus 28, 18 e 20, ele tem o nosso propósito. O Senhor nos chama para que nós possamos ser anunciadores desta palavra da verdade, que nós possamos ir a todos e anunciar esta palavra, anunciar o Evangelho e fazer discípulos no nome dEle. E nós precisamos, neste tempo, analisar um pouquinho a nossa vida e ver, será que você tem cumprido o seu propósito? Será que você tem cumprido esse chamado e esse ide do Senhor? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que conhecem, que têm esse verdadeiro tesouro do Senhor, que é a palavra da verdade, mas que não está passando para ninguém. Não está levando essa palavra de vida para quem estiver ao redor. Nunca se houve um tempo de tantos seguidores egoístas como nós temos hoje. Pessoas que têm uma palavra ali de esperança, que pode mudar a situação de alguém, mas pessoas que estão acomodadas. Como você tem cumprido esse chamado? Se você estiver cumprido esse chamado do Senhor, pode ter certeza, o Senhor já tem as portas liberadas para você e Ele mesmo vai direcionar você a entrar e a tomar posse dessas portas. Mas nós precisamos, como igreja do Senhor, anunciar o Evangelho a quem estiver ao nosso redor. Talvez você pense aí, mas eu não sei nem como falar. Pode ter certeza que você sabe pelo menos orar. Ou pelo menos chegar diante de alguém e falar, olha, eu conheço
Um que pode mudar a sua situação, que pode mudar a sua vida, e o nome dele é Jesus Cristo. Esse id, esse chamado é para nós. Porque se nós estivermos realizando a obra do Senhor e cumprindo esse chamado, pode ter certeza, as portas fechadas, elas têm dia e hora para ficar fechadas. O Senhor vai operar e vai tocar, e essas portas vão se abrir, e você vai entrar em cada uma delas. Amém? Você crê nisso? O quarto princípio e último princípio, para que nós possamos, então, tomar posse dessas portas abertas, nós precisamos, então, obedecendo ao chamado, aguardar o agir sobrenatural de Deus. Eu estava passeando um pouquinho sobre os evangelhos, sobre o livro de Atos, e eu comecei a ver então algumas questões que a Bíblia traz para nós de situações que as portas se fecharam. E é interessante, quando nós olhamos em Atos 5, versículo 19, nós vemos que os apóstolos, eles estavam cumprindo o id, estavam cumprindo o chamado, estavam ali anunciando a palavra da verdade. E de repente, as portas se fecharam na vida deles. Mas sabe o que a palavra diz? Que eles ali obedecendo ao Senhor, eles ali realizando a obra do Senhor, o Senhor enviou anjos e aquelas portas foram abertas. Um pouquinho mais para frente, em Atos 16, versículo 26, nós também encontramos a situação de Paulo e Silas, quando eles foram então lançados ali naquele cárcere, naquela prisão. E eles estavam ali, e eles entenderam ali o propósito e sabiam que era Deus que tinha permitido aquilo na vida deles. À meia-noite, então, eles começaram a entoar hinos, louvores ao Senhor, estavam orando ao Senhor. E de repente houve um terremoto, e todas as portas daquela cadeia se abriram. Queridos, nós servimos um Deus, que é o Deus do de repente, que é o Deus que Ele não vai deixar você permanecer com essas portas fechadas. A porta fechada na minha e na tua vida, ela tem um propósito. Mas se nós estivermos obedecendo ao Senhor, se nós estivermos cumprindo o nosso chamado, a qualquer momento o Senhor vai tocar, vai liberar a palavra, vai enviar anjos, vai enviar terremotos se for necessário, e essas portas vão se abrir. Nós precisamos tomar posse dessa verdade. A porta fechada, ela não veio para te desanimar, ela não veio para você olhar para trás, ela não veio para que você venha murmurar, mas ela veio para que você possa conhecer uma face do Senhor que você ainda não conhece. É interessante, quando nós olhamos ali para o texto de Marcos, capítulo 5, quando Jesus chama aqueles discípulos para subirem no barco e para atravessarem para outra margem. No meio do caminho, esses homens enfrentam uma tempestade. Aqueles homens já estavam caminhando com Jesus. Aqueles homens já tinham visto milagres de todas as formas. Os capítulos anteriores descrevem milagres de cura, milagres de libertação.
leproso que foi curado, paralítico que pegou a sua maca e saiu ali andando. Houve de tudo. Mas quando aqueles homens, eles foram colocados à prova, e quantas portas se fecharam na vida dele, eles em meio àquele barco, eles começaram a olhar para o vento, eles começaram a olhar para a tempestade, para a água que estava adentrando aquele barco. E sabe o que o texto fala? Que eles deixaram o medo entrar no coração deles. Mas eles já tinham visto tanta coisa, eles já tinham ouvido e visto o testemunho daquele povo. Mas chegou um momento que eles precisavam experimentar o agir sobrenatural do Senhor na vida deles. E que eles precisavam de uma experiência com o Senhor. E no momento que eles estavam ali, achando que tudo ia ali à deriva, aquele barco ia afundar e que eles iam morrer, então eles vão e chamam por Jesus. Jesus estava dormindo ali. E Jesus bastou liberar uma palavra e veio completa bonança. E Jesus olha para aqueles homens e fala: homens de pequena fé. Mas sabe o que é interessante? O último versículo desse texto. Depois vocês podem ler. Aqueles homens olham um para o outro e falam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, eles conheciam um Jesus que curava. Eles conheciam um Jesus que libertava. Eles tinham ali, eles estavam ali acompanhando Jesus e vendo muita coisa. Só que eles precisaram passar por essa situação para que eles pudessem ver uma face de Jesus que eles ainda não tinham visto. E foi através dessa situação que eles puderam então ter uma experiência sobrenatural com Jesus, ao ponto de falar: quem é esse? Queridos, que nesta noite, essa porta fechada na tua vida, ela seja a oportunidade de você conhecer uma face do Senhor que você ainda não conheceu. Mas que depois você possa testemunhar para as pessoas o poder sobrenatural do nosso Deus, porque Ele continua operando, Ele continua agindo, Ele continua curando, Ele continua abrindo portas. Mas muitas vezes nós precisamos experimentar. E para poder testemunhar com autoridade, não daquilo que nós ouvimos falar, mas daquilo que nós experimentamos. Que o Senhor abençoe você com esta palavra. Que você possa tomar posse dessa verdade. Eu vou encerrar essa palavra contando um breve testemunho. O Espírito Santo estava ali me incomodando desde o início do culto. Eu não tive ainda oportunidade de contar aqui, eu vou contar para vocês nessa noite. No mês de julho, foi julho, Sandro? Foi, né? No mês de julho, eu tive a oportunidade de ir com um grupo de irmãos. O Sandro está aqui hoje para ser testemunha desse testemunho. E nós fomos então numa missão para Santarém. E naquela missão, durante aquela missão, eu tive uma das portas da minha vida fechada, que era a porta da saúde.
Então, durante os treinamentos, eu estava bem, estava tudo bem, mas no primeiro dia que nós saímos para realizar o trabalho, então eu voltei muito mal no horário do almoço, e ali caí de cama, fiquei ali, né? Situações muito precárias. Nós estávamos numa cidade 20 horas de barco de Santarém, uma cidade totalmente sem estrutura nenhuma. Os médicos que tinham nessa cidade eram os médicos da missão que estavam junto e que foram para atender as pessoas dessa cidade. E, de repente, então, eu fiquei com a minha saúde comprometida. E, no primeiro dia, então, eu fiquei para se recuperar. No segundo dia, não me recuperei. Então, eu tive que ser atendida por eles. E a cada dia, irmãos, vinha um diagnóstico diferente. Então era virose, depois era pressão alta, depois era labirintite, depois era dengue, e foi tudo o que vocês possam imaginar. Só que a cada dia eu estava mais debilitada, eu estava mais fraca, e no quarto dia, para vocês terem ideia, eu não conseguia mais nem levantar do colchão do chão. Que nós estávamos em escolas, então era uma sala de aula que foi feito como o quarto, e eu estava ali num colchão de ar, ali no chão. E a cada dia a situação piorando. E no primeiro momento não entendi nada, mas chegou um momento que a situação minha era tão difícil, que eu comecei a achar então que o propósito de Deus era me levar. E eu estava inchada, a minha barriga era como se eu tivesse uma gravidez, rosto inchado, tudo inchado, né? Às vezes eu não queria preocupar a equipe, que eles já estavam preocupados de certa forma. Irmãos, foram assim, e cada dia eu conseguia ficar um pouco pior. E no último dia eu falei, agora não tem mais como ficar pior. Só que no outro dia, que era uma quinta-feira, nós então pegaríamos esse barco, ia sair 8 horas da manhã dessa cidade chamada Prainha, e nós iríamos então até meia-noite para chegar em Santarém. E eu nessas condições. Então eles já se anteciparam durante a noite, já armaram a minha rede lá no barco, e quando eles começaram a carregar o barco e pôr todas as coisas, eu já fui e já deitei nessa rede. E durante essa viagem, então começou a surgir algumas placas no corpo, e o corpo ficou todo manchado. E a minha situação ainda piorou mais. E chegou um momento que eu então percebi que eu não chegaria em Santarém. E nesse momento, irmãos, porque já ali há 3 dias sem comer nada, só tomava soro e medicamentos. Então passou, e quando era mais ou menos 5 horas da tarde, o que eu fiz? Um pouquinho antes das 5, eu só conseguia contato com uma pessoa aqui em Sorocaba. Então eu já preparei essa pessoa para que pudesse avisar minha família. Liberei e-mails, liberei senha, liberei onde tinha documentos, onde tinha tudo que poderiam precisar. E quando foi às 5 horas, naquele barco, eu já nem conseguia mais ficar na rede. Aí a irmã Selma emprestou um colchão no chão, um colchonete, e eu fiquei no colchonete então. E aí naquele momento eu peguei e entreguei a minha vida ao Senhor.
Falei, Senhor, se é a tua vontade, então que ela seja feita. Eu te agradeço, porque tudo que eu vivi valeu a pena. Todos os frutos que eu já vi, todas as transformações, valeu a pena. E naquele momento, então, eu entreguei a minha vida ao Senhor, porque eu sabia que eu não chegaria até Santarém. Só Santarém teria um hospital. E ali todas as portas estavam fechadas, porque não tinha mais recursos naquele momento, naquele barco, no meio ali do rio Amazonas, né, Marco? Né, Sandro? No rio Amazonas. E naquele momento, irmãos, eu pude então experimentar o sobrenatural do Senhor. Orando e entregando a minha vida ali ao Senhor e crendo que o Senhor ia me levar. Nesse momento eu vejo uma luz azul muito forte que adentra aquele barco e que segura na minha mão. E eu não podia olhar para aquela luz porque era muito forte. Mas então eu ouvi Jesus falando assim para mim, eu sou o Jeová Rafá. E eu vim para te dar vida. E nesse momento, irmãos, passava uma luz azul por todo o meu corpo que parecia uma transfusão de sangue. E passando, e ele falando, eu estou limpando todo o teu sangue. Eu estou limpando todos os teus órgãos. E eu estou retrocedendo do teu físico 15 anos. Eu não sei quanto tempo isso passou. Eu caí em prantos e fiquei ali em prantos. E eu não sei quando, de repente, o André, que era o líder da nossa missão, ele chamou. Quando ele chamou pela terceira vez, eu abri os olhos e enxuguei as lágrimas. E ele falou, o que aconteceu? Eu falei, não, depois eu conto. E ele então entregou uma chave do camarote e falou, vai lá tomar um banho. E eu não tinha nem condições naquele momento de tomar banho. Mas eu fui para o camarote e fiquei 5 minutos deitada na cama do camarote lá e glorificando ao Senhor. Irmãos, e quando eu saí daquele camarote, eu já estava desinchando. Eu já estava completamente curada. E o Senhor operou um milagre tão grande ali, que de repente nós iríamos chegar meia-noite em Santarém. E era 7 horas da noite. E o capitão daquele barco falou, daqui a pouco vocês estarão chegando em Santarém. E eu estava completamente curada. 3 dias, sem comer nada. E eu estava com uma fome doida. E eles fizeram um lanche lá, pão com carne, e eu ainda comi e compartilhei com a equipe. Falei, ó, eu já estou boa. Porque toda a tripulação, todos os passageiros iam ainda amanhecer no barco. Mas como a minha situação era muito difícil, a líder então liberou a nossa equipe para sair do barco. E aí eles achavam, né, que eu ia para o hospital, mas eu falei, agora eu já estou bem. E eles ainda falaram para mim, nem fale nada que você já está curada, assim nós podemos sair do barco. E nós saímos, fomos para a pousada. Irmãos, o Sandro está aqui de testemunha. Eu cheguei, tomei um banho e dormi. No outro dia, eu estava assim como vocês podem me ver hoje. Totalmente desinchada, curada. Aleluia. Glória a Deus. E com uma disposição que eu já não tinha antes. Mas que depois eles podem até contar. Lá era tudo longe e tudo a pé. Então nós íamos para a praia e voltava e ia. E eu pude então aproveitar os 3 dias então que ficamos lá.
e eu totalmente curada. Eu precisava contar esse testemunho para vocês que vocês possam entender que às vezes quando a porta se fecha na nossa vida, quando vem essa situação difícil, nós achamos que é o fim. E o que eu quero falar para você nessa noite, que essa porta fechada, ela não é o fim. Ela é o começo do que Deus vai operar. Porque hoje eu tenho essa oportunidade de falar de um Deus que cura, mesmo quando nós estivermos no vale da sombra da morte. Ele cura. E depois nós tivemos oportunidade então, de à noite, marcamos uma vigília. E nessa vigília eu pude compartilhar o meu testemunho com todos eles. Porque eles viram o jeito que eu fiquei. E viram o jeito que Deus me colocou em pé novamente. Nosso Deus, queridos, Ele é poderoso. Você não tem noção do que Ele pode fazer na tua vida. Confie, deixe Ele ser o primeiro na sua vida, deixe Ele tomar conta de tudo. Vamos nos colocar em pé. E olha o que Ele diz para você nessa noite. Eu irei na sua frente, aplanarei as montanhas, arrebentarei as portas de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Amém? Que nesta noite você possa colocar o Senhor em primeiro lugar da tua vida. Que você possa obedecer a palavra integralmente. Que você possa cumprir o chamado que Ele tem para você. E que você aguarde, porque eu creio que você vai tomar posse de sobrenaturais. De um tempo de portas abertas, onde tudo está dizendo não. Se o nosso Deus falar sim, é sim. Feche os teus olhos. Eu quero convidar você nesse momento a sair do seu lugar. Se essa palavra falou ao seu coração e você deseja uma oração em teu favor nesta noite, que você venha aqui e coloque a sua vida diante do Senhor e fala: Senhor, eu quero colocar tudo nas tuas mãos. Oh, Pai amado e querido Senhor, glórias a Ti, Senhor. Oh, Pai amado e querido Senhor, glórias a Ti, Senhor. Oh, decante unimanais, canta labaralash baralash baralá. Oh, Pai amado e querido Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Oh, Jesus. Santo Tu és, Pai. Pai amado e querido Senhor, eu quero colocar, Pai, essas vidas diante do Teu altar, Pai. Eu creio, Pai, que o Senhor está no controle de cada vida, Pai. Nada fugiu, Senhor. Nada, Pai, veio e te pegou de surpresa, Pai. Oh, Senhor, eu quero agora, Pai, colocar cada vida diante de Ti, Pai. Que o Senhor seja, Pai, o primeiro, Senhor, na nossa vida, Pai. Oh, Senhor, que nós possamos, Pai, dar o melhor, Senhor, dos nossos dias.
O melhor, Senhor, da nossa disposição, Pai. O melhor, Senhor, do nosso tempo para o Senhor, Pai. Senhor, nos ajuda, Pai, a viver a Tua palavra da verdade, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a mantermos firme, Pai. Não negociarmos, Senhor, a nossa fé, Pai. Não negociar, Senhor, a Tua verdade, Pai. Oh, Pai amado e querido, e nos levanta, Senhor, para cumprir o Teu ide, para cumprir o Teu chamado, Senhor. Oh, decante unimanaias, levanta, Senhor, cada vida, Pai, aqui nesta noite, para um tempo, Senhor, de sobrenaturais, Pai. Para um tempo, Senhor, onde as portas serão escancaradas, Pai. Onde os Teus filhos, Pai, vão entrar e vão tomar posse, Pai. E o Teu nome será glorificado, Senhor. Oh, Pai amado e querido, Senhor, que nós possamos ouvir muitos testemunhos, Pai, do Teu poder, Senhor. Oh, decante unimanaias. Oh, Senhor, que nesta noite o Senhor possa estar enviando anjos, possa estar liberando palavras, Pai, e que portas sejam, Pai, quebradas nesta noite, Senhor. Oh, decante unimanaias. Tu és o mesmo, Senhor, continua operando, Pai. Assim como o Senhor tem operado na minha vida, Pai, opera, Senhor, na vida de cada um que está aqui à frente, Senhor. Que nós possamos ouvir, Pai, testemunhos do sobrenatural, do impossível, Pai. Oh, Senhor, e que em tudo isso, Pai, o Teu nome seja glorificado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, Pai amado e querido, e nos conduz, Senhor, até o último dia, até o último momento, Senhor. Que nós possamos, Pai, estar firmes, Pai, para entrar na porta, Senhor, da eternidade, Pai. Oh, Senhor, se porventura existe alguém aqui, Pai, que estava com dúvida com relação à salvação, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor possa trazer, Pai, essa convicção no coração, através do Teu Santo Espírito, Pai. Nós já Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Pai, no Teu santo e bendito nome, Jesus. Amém. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de
posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Clame ao Senhor, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem ele é? Jesus. Esse nome toda língua confessará. Diga ele. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Jesus, um presente que Deus enviou pra nós. Diga o nome dele. Ele é Jesus. Céus e terra se prostram, tua voz. A voz dele é maravilhosa e ela tem o som de muitas águas. E ela vem sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Levante a sua voz e clame ao Senhor. Levante a sua voz e clame ao Senhor. Levante a sua voz e clame ao Senhor, porque você tem um Deus para chamar de Deus. Você tem um Pai para chamar de Pai. E você pode clamar o nome dele nessa noite com fé e ver algo acontecer na sua vida. Posso clamar, levante suas mãos e cante com fé. Eu não vou naufragar, não importa o que aconteça. O meu Deus me ama e comigo ele está. Eu já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Nosso socorro, sempre, 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 sempre. Glória a Deus. Aplauda o Senhor, queridos. Que Deus possa abençoar você e que venha sobre você um tempo de portas abertas para que você também possa testemunhar o sobrenatural do Senhor. Amém?